Boa noite a todos, irmãos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados fraternalmente. Mais uma vez, meus irmãos, nos reunimos aqui em nome do Cristo para conversarmos um pouco a respeito de um tema bem atual que nos vem trazendo reflexões a respeito do nosso planeta Terra, né? De provas e expiações, mas também se fala muito hoje, Divaldo Pereira Franco fala muito nas suas falas, inclusive tem uma obra, né, de transição planetária. E essa semana, escutando ele também, numa exposição dele na internet, ele nos falava que ainda tem muita coisa para acontecer no nosso mundo. Que apesar de todas as coisas que têm acontecido, que nosso tema de hoje, ante as desgraças, ainda muita coisa para acontecer. Devido ao quê? Ao livre-arbítrio do ser humano. Então nós trazemos esse tema hoje, ante as desgraças, justamente para a nossa reflexão, o que estamos fazendo e por que tem acontecido tantas coisas ao nosso redor. Como diz, não é com os outros, é conosco. Porque não importa a distância que aconteça, mexe com a gente, mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa solidariedade, mexe com a nossa vontade de fazer alguma coisa para que seja mudado. Então, nesse tema, hoje, ante as desgraças, nós vamos ver que o ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da vida, possui um conhecimento limitado, o que impede compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. Por que nós temos ainda um conhecimento limitado? Porque somos falhos, porque somos, seres humanos ainda imperfeitos. E é essa imperfeição que nos limita o conhecimento. E essas imperfeições que nos fazem, muitas vezes, atrasar o nosso progresso espiritual, moral e, por que também não, financeiro, material, diga-se assim. Muitas vezes a gente atrasa, o nosso progresso material, a gente quer ter as coisas, mas não quer correr atrás, não quer ir buscar o conhecimento que vai alavancar a nossa atividade, o nosso sustento da nossa família, das coisas que nós queremos, ou desejamos, ou almejamos. E não é diferente com o nosso crescimento espiritual. Então nós ainda somos limitados, ainda estamos, talvez engatinhando neste planeta Terra. Para isso, meus irmãos, nós vamos entender o que é desgraça. A palavra desgraça, segundo o dicionário, diz assim: é um acontecimento lamentável, um infortúnio, uma infelicidade ou uma calamidade. Essa é a descrição do termo desgraça. Tudo aquilo que acontece, que a gente lamenta, como eu disse antes, mexe com a gente. É um infortúnio, não estava previsto, uma infelicidade, porque mexe com as emoções das pessoas, Pessoas desencarnam, pessoas se perdem, pessoas se afastam devido a essas desgraças. As calamidades naturais, há pouco tempo passamos aí por muitos movimentos de arrecadação, de acolhimento às famílias está sendo feito. Então essas calamidades vêm por quê? Vamos entender um pouco. Sabendo que ninguém atravessa os caminhos humanos isento de sofrimentos. É como eu disse antes, nós estamos num planeta de provas e expiações. A própria palavra provas e expiações já nos diz que é um lugar de sofrimento. Porque nós não estamos aqui porque somos anjinhos, não. Das injunções defluentes da vida na Terra, planetas de provas e expiações, porquanto nós vamos
cada vez que reencarnarmos aqui, vamos passar por algum tipo de sofrimento. Mas aí, como vamos passar por isso, é que vai ser o diferencial na nossa vida, na nossa evolução. O entendimento dos porquês, né? O que é então, o que hoje classificaria como uma desgraça? Angústia e vazio existencial. Ouvindo também Haroldo Dutra, há poucos dias, numa palestra dele, ele falava das pessoas que ainda não se encontraram, não se, né? Como disse Sócrates lá na antiguidade, conhece a ti mesmo. As pessoas não se conhecem ainda tem um vazio existencial. Ele falava da questão do ser humano como em si, mas ele citou o exemplo da mulher. A mulher nasce né, e cresce, mas a determinado ponto da vida ela tem que fazer escolhas, né? E uma determinada mulher lá escolheu ser mãe. Ela não queria ser uma profissional, uma executiva. Ela optou por ser mãe. E mais a família, né, tradicional, não, tu tem que estudar, tu tem que ser, né, levar as empresas da família adiante, tu tem que ser, né, uma executiva. Para ser alguém na vida, precisa ser uma executiva de sucesso. Tu precisa, para ter sucesso, ser uma executiva. E assim foi indo, e ela, né, mesmo contrariada, a gente sabe que nas famílias mais tradicionais, né, mais antigamente, os pais decidiam pelos filhos. Inclusive casamentos eram decididos pela família, né? Não pela parte interessada em si. E aí o que aconteceu com essa mulher? Haroldo explica o caso dela. Viveu, né, teve os filhos, mas não pôde, né, ter aquela convivência que ela queria, né, de ser mãe, né, 24 horas por dia, diz assim, né? Diz que mãe é mais que 24, é 30 horas, né? Mas enfim, ela estudou, foi cuidar dos negócios da empresa. Em determinado ponto da vida, lá 20 e poucos anos de profissão, os filhos, né, criaram, e ela tinha um vazio existencial, que não era aquilo que ela queria para ela, né? Então entrou em depressão, teve traumas, né? E ela dizia assim, eu tive 20 anos perdidos da minha vida, porque eu não vi meus filhos crescerem, eu não vi, né, a minha família desenvolver. Hoje meus filhos já estão alçando voo e eu não acompanhei a infância dos meus filhos. E aí bateu um vazio existencial, né? E além deste caso, muitas pessoas também, né, fazem escolhas erradas, se perdem pelo caminho devido o quê? O seu livre-arbítrio, devido às escolhas da porta estreita e a porta larga. O que Jesus diz? Né? Quem escolhe a porta larga, né? Que pela porta estreita é mais difícil de passar, mas a porta larga, né, são as paixões terrenas, são o apego às coisas materiais, e aí depois bate aquele vazio existencial, né? Enfermidades degenerativas cruéis, doenças que aparecem do nada, né? Quando a gente vê uma criança, por exemplo, com uma doença incurável, como um câncer, né, uma leucemia, uma doença, aí é uma desgraça, né? Por que na criança? Mas a criança, hoje ela está no corpo de criança, mas o espírito não é de criança. O espírito já traz, né, várias e várias reencarnações. Fome, abandono, injustiças sociais, né? Quanta coisa a gente vê como uma desgraça. Conflitos e dores morais. As dores morais são as que mais nos atingem, porque elas afetam diretamente aonde? Na nossa consciência. É aonde vai pesar, é a nossa maleta que nós vamos, ao desencarnar, né? Nós não vamos levar coisas materiais, não teremos, né, gavetas para levar, somente a maleta das dores morais ou das nossas virtudes morais. Por que não, né? Então, é importante a gente classificar aqui, né,
que diante das dores morais, diante dos conflitos internos, dos conflitos familiares, eles são necessários. É nos atritos que nós nos moldamos. É diante das dificuldades que nós vamos aprendendo uns com os outros. O que a gente muitas vezes acha que é uma desgraça, né? É uma necessidade de aprimoramento, de ajuste. Desencarne de pessoas muito queridas, né? Também, né, a gente às vezes pessoas, com tanta gente ruim morrendo, por que tem que morrer uma pessoa boa? Jesus deixa no seu evangelho uma passagem sobre isso. Se fosse um homem bom, já teria morrido, porque os bons estão indo na frente preparar o caminho para nós, né? Enquanto os ruins, os maus, permanecem na terra ainda para aproveitarem a oportunidade de aprimoramento. Então, essa é a importância. Então, pessoas queridas desencarnam sim antes, né? Para preparar o caminho para nós. Distúrbios de conduta, transtornos psiquiátricos. A gente vê hoje tanta gente, né? Agora, a moda agora é a tal da ansiedade, né? Como a gente vê pessoas falando que estão tomando medicamento para ansiedade, né? Que estão com transtorno, né? Não dorme por ansiedade, não dorme, não consegue trabalhar porque tem ansiedade, não consegue isso, não consegue aquilo, se relacionar com outra pessoa por causa da ansiedade, né? São distúrbios, transtornos psiquiátricos que mexem com a gente, mas a gente não busca, tem que buscar dentro de nós o que está fazendo com que eu me sinta assim. Relacionamentos afetivos, sociais, comerciais, nem sempre coroado de bênçãos, né? Nos relacionamentos afetivos, quantos casamentos, quantas uniões, né? Que se desfazem, né? Jovens que se conhecem numa noite, dali 2, 3 dias, brigam com os pais e já vão morar junto, né? Estão ficando e dali a pouco, quando vê, já estão morando junto. E dali a pouco já vem uma criança junto, né? Aí vem as dificuldades financeiras e vem né? E aí os relacionamentos se desfazem. Jesus disse bem assim, ó, no mundo tereis aflições, está lá em João capítulo 16, versículos 33. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. O que Jesus está falando quando nos... né? Quem é o Consolador que Jesus mandou para nós? Lá em João capítulo 14, versículos 15 e 16, ele diz assim, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos. O que são os mandamentos? Né? São as pedras da lei ditadas por Moisés e os ensinamentos de Jesus. Jesus não veio destruir a lei, ele veio para que ela fosse cumprida, né? Jesus veio nos ensinar como cumprir a lei, como cumprir os mandamentos. E o Consolador, então, o Espiritismo é o Consolador, sem dúvida, que Jesus prometeu. Por quê? Porque ele veio enxugar as lágrimas, mas sobretudo para erradicar a causa das lágrimas, orientando as pessoas de modo que evitem comprometimentos negativos. Ou seja, o Espiritismo ele é consolador porque ele nos mostra a lei de causa e efeito. Ele nos mostra, ele não nos proíbe nada. A doutrina espírita, o Espiritismo não proíbe nada, nada é proibido. Mas ele nos mostra o que nos convém, né? Ele nos mostra um caminho. Ele nos consola nas nossas dores, sim, mas ele nos ensina. O Espiritismo traz o conhecimento que nos liberta das amarras do passado e nos liberta nos mostra a fé no futuro. O irmão acabou de ler no trecho ali, ó, fé e confiança. E isso a doutrina espírita nos mostra. Então, por que ele é consolador? Porque ele traz, né, faz com que a pessoa pense por si só, que a pessoa tenha a voz da razão, que busque a religião que melhor lhe convém, que busque, né, os ensinamentos à luz da razão, da fé raciocinada. É desse Consolador que Jesus falava. Né? Para que nós possamos nos melhorar, é preciso compreender, é preciso aprender.
E nós só aprendemos na convivência, nós só aprendemos junto uns com os outros. Então ele nos mostra, o Espiritismo nos mostra quais são as causas dos nossos infortúnios, né? Por que uns sofrem mais que os outros diante de um mesmo acontecimento lamentável? Por que será? Como nós espíritas devemos interpretar os acontecimentos que são considerados desgraças? A gente sabe, né, da lei de causa e efeito. A gente estuda isso, a gente se prepara para isso. Então a gente tem que saber, né, não é, muitas vezes lá vem os espíritas com essas, né? Não, é para nós. É para nós compreendermos o que é, o porquê que está acontecendo isso. E o que podemos fazer para manter a confiança, a esperança, a fé e o ânimo diante do sofrimento. Né? Há algum benefício nas calamidades? Nós vamos ver tudo isso aqui. Qual é a desgraça real e como evitá-la? Então, qual é a desgraça real hoje? É nós nos perdermos. É nós darmos vazão às nossas paixões materiais, às nossas paixões terrenas, ao nosso primitivismo, né? Não sairmos daquele mundo primitivo, não evoluirmos, não confiarmos em Deus, não acreditarmos que amanhã o sol vai brilhar, hoje está chovendo, mas vai ter o sol, e mesmo a chuva é uma bênção. O Espiritismo nos mostra, nos consola, porque ele nos mostra as causas das aflições, que são de duas espécies, são as vicissitudes da vida. Elas promanam de duas fontes bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Ou seja, causas atuais das aflições e também nós temos as causas anteriores das aflições. Porque remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Né? Então é de cada um, e cada um vai passar por aquilo que tiver que passar. Ninguém vai passar, né, senão aquele que tem que passar. Ninguém pode, né, transportar o fardo do outro. Cabe a nós auxiliar, e a doutrina espírita nos faz isso. Jesus nos mostrou como, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos ajudarei, né? Que eu vos auxiliarei. Ele não disse, vinde a mim que eu carrego o teu fardo. Não, nós não podemos carregar o fardo do outro. Então, quais são as causas atuais das aflições? Primeiro, imprevidência. Na grande maioria das vezes nós somos imprevidentes, né? Nós maltratamos o nosso corpo físico, seja com alimentos inadequados, em excesso ou de menos, né? Porque não é só o excesso que prejudica, o de menos também, né? O corpo foi feito para receber alimento, ar e água. Fora disso, vai ser prejudicial. E tem uma quantidade, um limite que ele comporta, né? Então, a imprevidência tem sido a maior das causas das desgraças hoje. A destruição da natureza, né? nas calamidades naturais, né? A nossa camada de ozônio e assim por diante, né? O degelo da Antártica, né? Tudo isso é imprevidência do ser humano. E poderíamos relacionar tantos outros, como eu falei antes, né? Os casamentos, os insucessos nas uniões dos casamentos, né? Jovens que se unem a bel prazer, como, né? Ou pela beleza, uniões impensadas, não é imprevidência? É imprevidência. Orgulho, ambição, a gente se preocupa muito com o ter e não com o ser. Eu quero ter as coisas, não importa quem eu tenho que derrubar, por quem eu tenho que passar por cima, não interessa, mas eu tenho que ter, eu quero ter as coisas, né? E aí a gente alimenta a nossa ambição,
a falta de ordem, a falta de tempo, a falta de perseverança, a gente desiste muito rápido. É como uma pessoa que vai procurar emprego e na primeira porta que se bate, desiste. Né? Nas uniões também, a primeira dificuldade, se desfazem. Não tem perseverança, não tem conversa, não tem, né, animosidade. E aí o que acontece? Né? Desfaz-se. Uniões, aqui ele fala, né, uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse e nas quais o coração não tomou parte alguma. Doenças e enfermidades decorrentes dos excessos de todo gênero. Todo gênero. Né? Nós somos o artífice das nossas doenças. Né? Nós nos descuidamos do aparelho físico. Né? Da nave que leva o nosso espírito. E aí nos queixamos. Aí corremos para os medicamentos, corremos, né? E muitas vezes não conseguimos, não dá mais tempo. Né? Pais infelizes com seus filhos porque não combateram desde o princípio as más tendências. Ah, meu Deus, aqui, né? Só essa frase aqui daria uma exposição. Né? Hoje, pais que acham, né? É muito bonitinho a criança dançando aquela dancinha, seja lá qual for, né? Ah, é lindinho. Né? A criança maroteia os mais velhos, ou fala palavrões, né? Acho bonito. Ah, é bonitinho. As primeiras palavras, né? E aí não combate as más tendências dos filhos e depois... Tem vídeos na internet que mostram, né? Educação é pelo exemplo. Educação de filhos é pelo exemplo. Muitas vezes os filhos esquecem o que os pais dizem, mas jamais esquecem o que os pais fazem. Né? E aí, se a gente não combater as más tendências dos filhos na infância, né, vamos visitá-los ou no cemitério ou na cadeia. É lamentável. Lamentavelmente. Ou serão filhos perdidos para o mundo. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Então, o que é? A perda de entes queridos e dos que são de um par da família. Muitas pessoas acham que o fim do mundo é a desgraça e agora, né? Como que vai ser? Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Né? Agora há pouco tivemos um aí de novo. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções. Pessoas, né, que de repente perdem tudo que têm, que adquiriram. Flagelos naturais. As enfermidades de nascença. Muitas vezes as pessoas acham que é uma desgraça. Né? Uma criança nasceu especial, uma criança nasceu com uma deformidade. Mas tudo isso tem uma causa. Crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos. Para muitos de nós isso é uma desgraça. Mas será que realmente é? Por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, se esse mal não o fizesse na presente vida, tê-lo-emos feito noutra, porque são as causas anteriores às aflições. Então, muitas causas são atuais, né? Através do nosso livre-arbítrio, como eu falei antes, mas também tem as causas anteriores. Tem um capítulo inteiro no Evangelho que fala sobre isso. Basta nós procurarmos no Evangelho segundo o Espiritismo quais são as causas anteriores às aflições. São provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes para a expiação das faltas cometidas em outra existência. Ou seja, nós pedimos aquilo que está nos acontecendo, se não é causa atual, né, são provas e expiações que nós pedimos. Falávamos na rádio sábado, né? A gente sempre usa o termo contrato, né? A gente tem um contrato. E a nossa irmã Elis falava da cartilha. E nós viemos com uma cartilha.
né? E essa cartilha já vem ali com as nossas obrigações que nós assumimos. E vem nessa cartilha também as páginas em branco, que nós vamos reescrever a nossa história. E ao reescrever essa história, nós estaremos reescrevendo o nosso futuro como espírito, como futuro reencarnante nesse planeta, ou não. Vai depender do que nós fizermos, de como nós vamos nos comportar, de como nós vamos vivenciar os ensinamentos de Jesus, de como nós vamos usufruir das coisas materiais, com egoísmo, com orgulho, com ambição, ou vamos compartilhar aquilo que temos com o nosso próximo? Porque é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é um mau uso da riqueza, um mau uso da fortuna, das coisas materiais. Mas não é só o rico, não. Porque o pouco que nós temos também nos é permitido compartilhar. E se não for coisas materiais, que seja, né, as palavras, o conhecimento moral, um bom conselho, um ouvir alguém, um abraço, um sorriso, né? Tudo isso são ações, né, que valorizam, que nos faz crescer espiritualmente e moralmente. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Então, a gente não lembra, né, dessas causas anteriores das aflições, porque Deus nos deu o esquecimento do passado, né? Mas porque é útil. Já imagina, vem aqui, já, né, quando a gente faz um contrato com alguém aqui, né, redige um contrato no computador, imprime, está ali as cláusulas, só tem que cumprir aquilo ali. Mas a gente não tem conhecimento, né, do contrato que nós assinamos com Deus, da nossa cartilha. Nós temos a nossa cartilha, que é o Evangelho. Jesus nos mostra no Evangelho o que nós temos que fazer, como proceder diante das desgraças, diante do nosso próximo, perante nós mesmos. Está ali. Está ali o nosso manual da vida terrena. Tanto das coisas materiais, como das morais. Basta seguir. Mas é difícil, né? Impossível? Não, não é impossível. Basta nós querermos. Então, meus irmãos, resumindo, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Está aí. Está aí a grande frase que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 7. Né? O homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Então, diante disso tudo, meus irmãos, que nós temos que nos resignar. Tá? Não há de crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo próprio Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, qual é o remédio, meus irmãos? Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um infalível: a fé e o apelo ao céu. Porque o auxílio do alto não nos vai faltar. Quando nós fizermos uma prece, né, com fervor, a prece não poderá afastar dos sabores e as lições proveitosas da amargura, mas deve ser cultivada no íntimo como a luz que acende para o caminho tenebroso. Não quer dizer que nós vamos nos manter, né, sempre em prece, nós vamos passar sem sofrimento. Não, ele não vai, né, afastar dos sabores, mas vai nos mostrar um caminho melhor, vai ser mais fácil de passar pelos sabores, né? E então vai acender essa luz no íntimo do nosso coração, a prece. Essa semana eu escutava uma reportagem, né? O simples fato de nós unirmos as mãos, né,
um médico falando, né, uma reportagem, que o simples fato de nós unirmos as mãos e elevarmos o nosso pensamento ao alto, olhar para o alto, ou simplesmente só olhar para o alto, nós estamos abrindo, né, um campo magnético de energia positiva e de amor junto de nós. O fato de juntarmos as mãos já quer dizer que nós estamos nos unindo à nossa energia para receber de Deus as benesses para a nossa vida. Então, temos o caminho, e isso a doutrina espírita faz conosco. Nos mostra que nós não temos dogma, não temos rituais, né? Mas o simples fato de eu elevar meu pensamento a Deus, né, olhar para o alto, pedir o auxílio a Deus, estarei recebendo. Estarei em sintonia com os mentores espirituais. O orar e vigiar, meus irmãos, não quer dizer estar sempre em oração, né, mas é estar vigilante. Para que quando essas desgraças venham, eu esteja preparado, eu esteja amparado pelo mundo maior, né? Não é orar e vigiar para não me acontecer as desgraças. Vai acontecer os infortúnios. Mas eu estarei recebendo esses infortúnios com o amparo do alto, né? Então é nesse caminho, nessa verdade, que nós vamos, né, compreender. Porque bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Com resignação. No Evangelho e no Espiritismo, né, tem um texto que fala da resignação, lá no capítulo 5 também. Porque a situação difícil é apenas um ponto muito pequeno no infinito de nossa vida. Olha o tamanho da nossa vida. Quando a gente vê que a gente já passou, né, há poucos tempos aí com uma pandemia, né, a gente estava lá no hospital um dia, depois mais um dia, parecia interminável. E hoje a gente vê, eu estou aqui, passou, né? Nós temos uma vida inteira pela frente, já tivemos uma vida um tanto, né, de anos passados. Não somos vítimas da vida. Estamos diante das consequências dos males que produzimos. Aquilo que eu falei antes das doenças. As doenças vêm porque nós produzimos doenças no corpo. Não somos vítimas. Não podemos nos vitimar por tudo, né? Por que tudo acontece comigo? Por que só comigo? Por que, né? Síndrome de vítima. Tem um texto que fala sobre isso. E é espírita. Vamos preparar uma outra ocasião aí, quem sabe? A pessoa que tem a síndrome de vítima. Então nos encontramos em processo de reeducação, tendo a oportunidade de acertar nossos débitos para com a vida. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para nos reeducar, para nos reaprender, para vivenciar, né, o Evangelho de Jesus. Como que se faz isso? Né? Através da prece, da oração, né, de nós realmente buscar a nossa essência. Na busca da nossa essência. Essa canção diz assim, ó, eu vou ler ela para nós. Olhar para o céu e saber que o Pai também está a olhar por nós. Sentir a segurança, mesmo sem ouvir a sua voz. É preciso crer no amor de Deus, que tudo fez para amar e ser feliz. E diante da dor, do desamor, quando tudo parece que desabou, com resignação e paz seguirei. Como centelha divina na estrada do amor, sou herdeiro de mim, rumo ao Pai Criador, livre para colher, lutar e crescer, errar, voltar, renascer. Já é hora de ver a mensagem nascer no teu coração, a mensagem do amor que leva embora a dor e traz resignação. Olhar para o céu e saber que o Pai também está a olhar por nós. Sentir a segurança, mesmo sem ouvir a sua voz. É preciso crer no amor de Deus, que tudo faz para amar e ser feliz. E diante da dor, do desamor, quando tudo parece que desabou, com resignação, em paz seguirei. Como centelha divina na estrada do amor,
sou herdeiro de mim, rumo ao Pai Criador, livre para colher, lutar e crescer, errar, voltar, renascer. Já é hora de ver a mensagem nascer no teu coração, a mensagem do amor que leva embora a dor e traz resignação. Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e feridos, que eu vos aliviarei. Então Jesus não promete carregar os nossos fardos, Ele promete nos aliviar. Busquemos Jesus, busquemos o conhecimento que nos liberta e estaremos preparados para este mundo de provas e expiações, num planeta de regeneração. Paz, luz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.